Quando eu vi quando a postagem sobre o ato da independência no último domingo, sobre o bandeirão dos Estados Unidos, confesso que eu fiquei muito indignado. E eu continuo meio indignado, né? Aí eu pensei assim, cara, o que está acontecendo com o nosso país? Aí eu refleti nesses dias, vendo algumas reportagens, algumas postagens em outras redes sociais, eu refleti sobre a questão do que somos o que é ser brasileiro, né? O que é pensar, o que é realmente soberania nacional, o que é nacionalismo, o que é defender a nossa pátria, né? Porque é algo que eu tenho refletido bastante em diversas questões, né? Não vou dizer assim, que eu também não tenho admiração por outros países, por outras culturas, mas é uma coisa que eu falo sobre e a nossa cultura. Como é que a gente defende a nossa cultura? Como é que a gente consome a nossa cultura, né? A gente tem falado muito sobre o termo soft power, né? Principalmente nos últimos anos, em relação a algumas questões que a gente tem feito. O cinema nacional está no seu melhor momento, a música, com exportações de alguns artistas, mas ainda as novelas, claro, né? Mas ainda é muito pouco, né? O futebol, até o próprio outros esportes, como o tênis, a ginástica. Então, assim, o brasileiro está ganhando notoriedade em outras questões, né? Mas a gente precisa refletir muito essa questão interna, porque o que aconteceu no domingo não é uma coisa que é uma coisa vinda de um pensamento ideológico, ou da direita, ou da esquerda, mas é uma construção que chegou a esse nível. Porque não adianta dizer, como disseram ontem, que é uma coisa de infiltrados ou de outro pensamento ideológico, porque você vê nos atos anteriores pessoas com bandeira dos Estados Unidos, pessoas com bandeira do Israel, pessoas pedindo, até botando no idioma em inglês, pedindo ajuda aos Estados Unidos. E sabemos que os Estados Unidos, nos últimos, sei lá, 100 anos, é um país que sempre se envolveu na democracia dos outros, na soberania dos outros. É um país que vive de ameaças em todos os aspectos. Quando você pensa na própria história brasileira também, como os Estados Unidos entrou, usou seu soft power para expor, para colocar o seu cinema, sua música, sua cultura, e assim em outros países, e é o que é, né? A gente vê uma classe média, até boa parte das pessoas que cresce querendo conhecer a Disney, que quer conhecer Miami, que quer conhecer Times Square, a própria, o nosso próprio urbanismo, que a gente vê muito com algumas pessoas falando, projeto de Times Square em Curitiba, projeto de Times Square em Belo Horizonte, projeto de Times Square em São Paulo, moradias, casas parecido com Orlando. Então, assim, de uma certa forma, a gente copia os Estados Unidos. A pergunta é, a gente quer ser os Estados Unidos? De uma certa forma, como o próprio Ariano Suassuna comentou sobre a questão do Machado de Assis, que antigamente, né, a gente queria ser francês, a nossa própria cultura, se você pensar no início do século XX, quando você pega a Belle Époque, essa questão que a gente queria ser francês, até a própria questão do início da arquitetura, do urbanismo, muito se fala da arquitetura do Rio de Janeiro parecida com a arquitetura francesa. Então, a gente não cria a nossa própria identidade. E é uma coisa que eu vejo, por exemplo, até em outros países do sul global, que não é uma coisa que não acontece aqui no Brasil. A gente vê lá países da África adotando a sua cultura, a Ásia adotando a sua cultura. Você vê a Coreia como tem colocado o seu projeto de soft power, seja na música, no cinema, agora nas novelas.
Então você vê diversos países, até o próprio Estados Unidos tem perdido força nessa questão. E quando a gente vem para o nosso país, essa coisa não acontece, não acontece. Eu não estou dizendo que é ruim ou bom, eu também gosto de música americana, filme americano, eu gosto de cultura de outros países, mas isso não quer dizer que eu desgosto da minha cultura. O grande problema é quando você fala o cinema brasileiro é ruim, o cinema brasileiro é só favela. Mostra primeiro que você tem desconhecimento do cinema brasileiro. O rock BR é ruim, o rock BR é cópia. Você mostra que tem desconhecimento do rock BR. Eu já vi gente falando que não suporta a música brasileira porque é tudo ruim, é isso, aquilo. Mostra desconhecimento da música brasileira, da nossa cultura, da própria arte. Você vê pessoas que não quer consumir teatro, que não quer consumir novela, que não quer consumir cinema. A gente tem agora a cultura até no próprio futebol, pessoas que têm torcido para clubes europeus e não torcem para clubes brasileiros. A própria cultura dos esportes americanos, seja na NFL, na NBA. Cara, não é uma crítica, eu falei que não é uma crítica, mas é uma coisa que a gente precisa refletir muito. Porque o que aconteceu ali, você colocar um bandeirão dos Estados Unidos num ato de 7 de setembro, num ato de 7 de setembro, é um bagulho que você precisa refletir, porque não é um pensamento de direita ou de esquerda. E mesmo assim que o New York Times falou que a bandeira dos Estados Unidos é o novo símbolo é o novo símbolo da direita brasileira, mas a gente tem que ver como construção sociológica sobre sociedade, de como chegamos a essa questão. Adorar outras bandeiras, a gente ignorar a nossa própria bandeira, a gente pedir socorro, socorro a um outro país para interferir na nossa política, nas nossas leis, sendo que o processo, por mais que tenha lá suas hipérboles de formas exageradas, aconteceu, mano. 8 de janeiro foi filmado. 8 de janeiro foi filmado pelo mundo inteiro. O que tem acompanhado essa direita é, eu já falei diversas vezes, essa direita ela foi nascida defendendo um tipo de golpe. Essa questão, você vê essa galera que sempre, desde lá das manifestações do impeachment da Dilma, pedindo ajuda ao exército, às forças armadas, pedindo ajuda a sei lá quem, e agora pedindo ajuda aos Estados Unidos. Então aí você junta isso com essa questão de ser vira-lata, de vira-latismo. E, eu não discordo nem com da galera que também tem criticado a questão do nacionalismo, principalmente por ser um país que tem diversas culturas. Acho que existe vários Brasis em um Brasil só. E eu vi o próprio Marcos Bros falando sobre essa questão de patriotismo, viralatismo, essa questão de você adorar uma outra bandeira ou você adorar sua própria bandeira. Mas eu também concordo muito com o Chavoso que a falta dos ensinos de sociologia, de filosofia, de ciências humanos, até uma crítica da própria ciência humana, da própria história, de focar muito na história da Europa, na história dos Estados Unidos. Uma vez eu vi o Simas falando que a gente pega muita coisa da Europa, dos Estados Unidos, e a gente tem tanta gente importante para a gente, para quem que está na área acadêmica, para a gente se inspirar aqui. Ultimamente eu tenho lido bastante Milton Santos, Celso Furtado, Caio Prado, Sérgio Buarque, Darcy Ribeiro, por mais que eu também adore outras pessoas fora do país, e eu vejo pessoas falando, é isso, é aquilo. Então, assim, é mais uma reflexão. Esse vídeo é mais uma reflexão do que, assim, o que é ser patriota, o que é ser patriota, o que é ser patriota, o que é defender a nossa brasilidade, ou o que é pedir a intervenção de um outro país. Eu não vejo que aqui não tenha
nada de errado em relação ao julgamento do Bolsonaro. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, que tem me irritado porque eu não quero falar sobre isso. Mas parece que o Brasil parou nos últimos anos em cima disso. Aí vem essa questão dos Estados Unidos com um novo presidente, que, pô, parece que ele, com essa cultura, ele quer se meter em todos os aspectos na democracia, da soberania dos outros países. Você vê o que está acontecendo com a Venezuela, essa intervenção, porque existe um processo ali que a gente já falou aqui várias vezes, outras pessoas falam, que é a perda da hegemonia, é a perda chamamos de esquece, unilateral, que é um país que vai estar perdendo sua força. Então, assim, a gente precisa refletir muito, o que é ser brasileiro, mano, o que é ser brasileiro, o que é realmente ser patriota. É muito complicado você ir no ambiente e você ver uma pessoa colocar um bandeirão dos Estados Unidos. E não tem como culpar A ou B, não. É que você via lá os camelôs vendendo bandeiras dos Estados Unidos, do Israel. Você vê pessoas pedindo SOS Trump. Até o próprio MBL falava, na nossa época a gente não deixava, mas nas manifestações deles também tinha lá esse bagulho de intervenção militar, de intervenção de outras coisas. Então a gente precisa refletir muito sobre essa questão, porque por mais que esse processo tenha lá seus excessivos, eu acho que é um processo legal, né? Eu acho que não é obrigação de fora de se meter, de fora de se meter. Então, se você se cometeu o crime, tem que ser culpado. Se é inocente, vai ser inocentado. Então, assim, a questão é essa. Então, assim, eu não vejo perseguição, eu não vejo nada além disso. Só que pedir intervenção de um país que tarifou 50%, que tem afetado um estado onde o próprio governador já falou no domingo sobre isso. O Nordeste, já vi, como falei no short que eu vi, que eu postei, tem sofrido as consequências no Fórum Otimista ontem, falando sobre isso. Então, assim, a gente ainda não tem os números de prejuízos, de perda de emprego, de perda de negócios, que isso vai afetar, e a gente está exaltando como se fosse a mil maravilha do mundo. Então, porque para mim é mais um motivo, né? Que eu estava até vendo um vídeo agora sobre a questão do Milley, é você criar narrativa pro teu adversário, porque quem está fazendo isso tá criando provas pro teu adversário, que a gente tá um ano da eleição e a gente tá vendo que os números dessa galera têm diminuído. Então, assim, pra esses caras perderem cargos majoritários, seja senador, governador e até a própria presidência, porque deputado essa galera vai eleger ainda, infelizmente. Mas essa questão golpista, golpe atrás do golpe, e agora juntar com viralatismo, então assim, virou um debate, virou uma nova polarização de quem defende o Brasil e de quem é contra o Brasil. Então, é uma coisa que a gente precisa refletir muito. Eu sou muito brasileiro, não vou dizer que eu consumo coisa de outros países, gosto pra caramba, mas eu sou um cara muito fã do cinema brasileiro, muito fã da música brasileira, da literatura brasileira, gosto do país, e meu objetivo é lutar por um país melhor, por um país justo e por um país sem polarização. O país precisa de se desenvolver, precisa crescer, precisa gerar empregos de qualidade, precisa reter os jovens que, por falta de oportunidades, têm saído para o Brasil, têm saído do Brasil. Então, a gente está perdendo talentos e a gente está debatendo direita e esquerda, intervenção ou não, julgamento. Então, assim, é uma coisa que eu vou falar aqui no próximo vídeo. Então, esse vídeo é mais uma reflexão. E se você chegou até aqui no final desse vídeo, comente aqui o que você pensa, o que você acha dessa questão de colocar uma bandeira dos Estados Unidos
num ato no dia da independência do Brasil. O que você acha dessa questão de viralatismo, de nacionalismo? Assim, é um debate que requer uma reflexão melhor, um tema melhor. Espero que um dia isso possa ser discutido. Eu me considero uma pessoa nacionalista, mas eu não sou também tão fanático assim. Defendo o Brasil a todo custo. Como eu sou uma pessoa carioca do Rio de Janeiro, defendo o Rio de Janeiro a todo custo. Só que em nenhum momento eu vou pedir intervenção para que meu país avance. A gente tem que avançar, seja a minha cidade, o meu estado e o país que eu vivo, pelo que nós somos. Pelo que nós somos, a gente tem que aceitar a regra do nosso jogo. A regra do nosso jogo. E é isso. É isso. Tem que refletir muito. E é isso. Pensar bastante, porque a gente não pode ser vira-lata, não, mano. A gente precisa refletir e a gente precisa debater de verdade brasilidade e pensar nessa questão de soft power urgentemente, porque as próximas gerações não façam o mesmo papelão que essas gerações agora estão fazendo, como fizeram na Avenida Paulista, em pleno dia da independência.